Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer com vocês essa maquiagem aqui, inspirada nas gringas, com uma pele bem preparada, bastante delineado, cílio postiço e um batonzão para fechar o máximo. Já dá o seu joinha, já deixa o seu joinha antes de assistir, porque ele ajuda muito no canal. Se você não é inscrito, se inscreve aqui e vamos lá fazer esse tutorial. Bom, pessoal, eu usei na minha sobrancelha esse lápis da Bella Femme e essa máscara da Luisans. E também usei o corretivo da Naked Skin para passar ao redor da sobrancelha e na pálpebra. Aí eu vou pegar o pozinho da Payot e vou usar embaixo da minha sobrancelha para dar aquela iluminada, mas sem brilho. O pó é opaco. Depois disso, eu vou pegar uma sombra da Jasmine, a sombra 18, e vou começar a esfumar o meu côncavo com essa sombra, que é uma sombra bem clarinha. Pego um pincel fofinho, que é uma réplica da Sigma, que eu comprei no AliExpress, e vou esfumar. Depois de usar essa sombra, eu vou pegar o pó PC16 da Ruby Rose, e também vou colocar um pouquinho mais adentro no côncavo, para fazer um degradê bem legal. Esfumo bastante. Depois dessa sombra, eu vou pegar o pincel A11 da Macrylan e vou usar essa paletinha da Luisans. Vou usar esse roxo, que é um roxo opaco. E vou pôr no final do olho, para dar uma marcação no olho, uma marcada no olho. E esfumo essa sombra também. Aí eu usei um pincel fofo e não pigmentou muito bem, então depois eu vou molhar o pincel para que pigmente um pouco mais. Esfumo com o pincel 15 da Vult, para a maquiagem ficar bem esfumada e bem bonita. Agora eu vou molhar o pincel e voltar naquela sombra da paleta da Luisans, que não tinha pigmentado muito bem. E volto novamente com o pincel da Vult para esfumar. O segredo de uma maquiagem bem bonita é o esfumado, que deixa com um acabamento mais profissional. Depois eu retorno na primeira sombra que a gente usou e vou botar nas bordas de todas essas sombras para deixar bem esfumado. Esse pincel da Vult é ótimo, é de cerdas naturais e ele é super macio e esfuma muito bem. Depois disso eu vou pegar essas duas sombras que são brilhantes 3D. Vou misturar elas, eu vou usar o dedo mesmo. Antes disso eu apliquei um pouco de fixador de sombra da Ruby Rose, para que essa sombra pigmentasse bem e grudasse bem na minha pálpebra. Esse fixador é ótimo da Ruby Rose. Aí eu pego as duas sombras com o dedo, misturo elas e aplico com o dedo mesmo na pálpebra, para elas ficarem bem pigmentadas e ficar com aquele brilho bem bonito. Porque com o pincel de cerdas naturais não dá muito certo, e às vezes eu acho que com o dedo fica melhor esse tipo de sombra. Ou então com pincel de esponjinha. Quem tiver aqueles pincelzinhos de esponjinhas também são ótimos para usar com essas sombras. Apliquei as sombras e vou voltar para esfumar as bordas para não ficar nenhuma marcação. E para a gente não ver onde começa uma sombra e termina a outra. Volto com os outros pincéis que eu usei para retocar um pouquinho da cor das sombras e ficar bem bonito esse esfumado. Eu voltei um pouquinho com a sombra roxa que eu usei no final do olho para dar mais uma marcadinha.
novamente eu esfumo. Depois disso eu vou partir para o delineado. Eu vou usar esse delineador da Luisance, mas eu vou usar esse pincelzinho que é do delineador da Jasmine, que acabou, porque ele é bem mais fininho e bem mais fácil de fazer o delineado. Esse delineador da Luisance não é à prova d'água, mas ele tem uma boa resistência, eu gostei bastante dele. E vou começar a fazer o meu delineado. Agora a gente tem que respirar fundo e ir com bastante concentração. Depois de feito o delineado, eu vou usar esse cílios da Macrylan que eu comprei no Mercadão de Madureira, que foi super baratinho, e vou colar cílios postiços. Também vou usar a cola da Macrylan, que é muito boa. Já apliquei os cílios e depois disso eu vou juntar eles usando a máscara de cílios. Usei da Eudora e da Maybelline. Limpei a minha pele e vou começar a preparar a minha pele. Vou usar esse primer da Fenza, que ele é mais hidratante, mas eu gosto de usar por isso mesmo. Eu aplico ele para deixar a pele mais hidratada, mais macia, sem querer sujar o cabelo. E depois eu venho com esse da Ruby Rose, que ele dá uma leve minimizada nos poros e ele deixa a pele super aveludada. Tenho gostado bastante desse primer. Aplico ele no rosto todo e vou dar um tempinho para secar. Depois eu venho com a minha base da Payot e com essa esponjinha da Macrylan que tá molhada. Vou aplicando assim, fazendo pontinhos no rosto, e vou usar a esponja para espalhar toda a base e deixar ela bem uniforme. Eu gosto muito dessa base, embora a cobertura dela não seja alta, ela cobre bem e deixa um acabamento bonito, sem carregar muito o rosto, e eu gosto disso. Uma pele bem preparada, mas sem estar muito carregada. Apliquei mais um pouco e espalho com a esponjinha para ficar bem uniforme o acabamento, porque a esponjinha não deixa nenhuma marca e deixa a pele parecendo que é da gente mesmo, sem parecer base. Agora eu vou usar esse corretivo da Ruby Rose e vou passar bastante dele abaixo dos meus olhos. Eu não aplico corretivo para iluminar o meu nariz, porque eu acho que isso deixa o meu nariz maior. Então eu evito fazer isso, e também não faço na testa, porque eu acho que aumenta a minha testa. Então eu só passo abaixo do olho e vou passar ali abaixo do contorno. A gente deve iluminar aquilo que a gente quer ressaltar e não aquilo que a gente não quer ressaltar. Então eu só ilumino aquilo que eu quero ressaltar. Estou espalhando com essa esponjinha pequenininha da Macrylan, que também está molhada e que é ótima. Vou esfumar bem isso. Depois eu vou pegar o mesmo pó da Payot que eu usei nos olhos, com a esponjinha do corretivo mesmo, e vou aplicar abaixo dos meus olhos e ali onde eu coloquei esse corretivo, abaixo das bochechas. Para selar esse corretivo e ele não escorrer. Agora eu vou acabar a parte de baixo dos meus olhos. Eu pego esse lápisinho da maçã, que é um lápis meio nude, e aplico na minha linha d'água. Depois eu pego um pincelzinho de topo reto e vou usar a mesma sombra roxa que eu usei na parte de cima para marcar a minha parte de baixo. Depois de marcada essa parte de baixo, eu volto com a sombra da Jasmine, com um pincelzinho lápis, tiro o excesso e esfumo essa sombra abaixo do meu olho. Esfumo bem para ficar um efeito bem bonito. Depois eu vou aplicar a máscara de cílios da Eudora na parte inferior, nos cílios inferiores dos olhos. Vou aplicar uma boa quantidade para dar aquela aumentada. Agora eu venho com esse duo de iluminador e bronzer da Belly Angel e vou começar a fazer o meu contorno usando esse pincel da Macrylan. Esse contorno não é muito escuro, então eu vou usar ele e vou usar outras cores para compor o meu contorno. Usei esse contorno, agora eu vou usar o pó PC16 da Ruby Rose para marcar um pouquinho a mais, porque ele é um pouquinho mais forte. E esfumo bem esse contorno. O restinho eu passo na minha testa para diminuir um pouco ela.
E agora eu venho com esse contorno da Dylos, que é um contorno frio, e vou aplicar só na partezinha de baixo para aprofundar realmente a minha maçã. E depois eu amasso o mesmo pincel que eu estou fazendo contorno e eu uso esse contorno frio no meu nariz, mas eu uso só na ponta, porque eu acho que é onde o meu nariz precisa ser afinado. Na parte de cima eu não uso porque ele já é fino, o que me incomoda é só a ponta. Vou usar esse blush, o C das Mulheres Incríveis da Luisance, e vou passar nas minhas maçãs. Passei o blush nas minhas maçãs e agora eu venho com essa água termal e molho o rosto para tirar aquele aspecto de pesado e também para potencializar o iluminador. E esse iluminador que eu vou usar é da Minha Make, é lindo. Com o rosto ainda bem úmido, eu pego um pincelzinho de iluminador e aplico esse iluminador, já ainda com o rosto molhado, que vai potencializar o iluminador. E ele é lindo, dá pra ver aí que esse iluminador é bafo. E eu vou também contornar os meus lábios com um lapisinho, que é super baratinho. E agora eu apliquei esse batom, que é o batom da Queen Makeup, o número 16. E também vou aplicar o mesmo iluminador do rosto no cantinho da lágrima para fazer aquele ponto de luz. E está pronta a maquiagem.